Vamos ao debate, então, vou começar com a Janaína. Na sua percepção, Janaína, o Republicanos busca protagonismo político na oposição, seria isso? Não, na verdade, o Republicanos já sai da eleição, né, como um partido de oposição. O que eu vejo é justamente o contrário. O Republicanos vem tentando uma movimentação para entrar no governo sem gerar uma grande resistência com isso. Aliás, isso está acontecendo com o PP, isso está acontecendo com o PL, né? E eu avisei lá atrás. Se pegarem as minhas postagens anteriores, bem anteriores às eleições, eu avisei, né? Que são partidos que tipicamente se alinham, se unem a quem está no poder. Agora, como houve uma radicalização, uma polarização muito mais óbvia do que nas eleições anteriores, esses partidos também criaram no eleitorado uma expectativa, né? A expectativa de que haveria alguma oposição. E a bem da verdade não é o que está acontecendo, pelo menos não no grau que o eleitorado desejaria. Eu não vejo que o Tarcísio seja apenas o braço direito do ex-presidente Bolsonaro. Aliás, ele nem é visto e não se declara como tal. Ele é uma pessoa hoje que tem uma autonomia, tem uma personalidade, tem uma perspectiva, né? Muito embora ele já tenha dito que não deseja ser o candidato à presidência, né, da oposição, e não dá para dizer apenas republicano, seria um bloco, em 2026, em todas as pesquisas que são feitas, ele é apontado como o que tem maior potencial para ocupar esse papel. Então, neste contexto, realmente finda diferente, né, o fato do partido em que ele está integrar o governo. Eu já sou muito crítica a esses processos de troca, por exemplo, de cargos por votos, de emendas por votos. Eu penso que isso é um pouco a razão pela qual nós estamos como estamos, né? Mas, para além dessa discussão mais teórica, mais filosófica, vai ser muito estranho. Como é que esse homem amanhã vai se opor ao governo se a sigla a qual ele está afiliado é governo, né? Agora, ele tem um caminho que não é apenas sair do Republicanos para ir para o PL ou qualquer outra sigla que eu não acho nem aconselhável, mas é ficar independente. Ele é majoritário. O governador, tal qual o presidente, pode ficar sem partido. Talvez esse seja um caminho para ele nesse momento. Foi desmentido, Tardelli, mas assim, existiu até aí, como eu disse, a situação, a nota do Valdemar da Costa Neto, dizendo que não tem nada dessa de levar o Tarcísio, mas isso aí, foi aventada a possibilidade de Tarcísio e, inclusive, para o PL. Agora, isso daí assim, dá para saber se era um jogo bom ou um jogo ruim para Tarcísio, né? Porque Tarcísio estaria ali sob o guarda-chuva de Jair Bolsonaro também. E talvez ele tenha protagonismo demais nesse momento, né? Eu acho que nada mais eloquente do que o desmentido, nada mais confirmatório do que o desmentido. Desmentido no Brasil tem uma força de confirmação assim que supera do Diário Oficial, né? Toda vez que eu vejo alguém desmentindo alguma coisa, eu tenho certeza que ela vai acontecer muito mais em breve do que nós imaginamos. Mas eu acho que o Tarcísio está numa posição muito... Há uma música do Adoniran Barbosa que sabe, Samba do Bexiga, que assim, a situação aqui está muito cínica. Certo? O mais pior vai para as clínicas, sabe? Ele é o candidato identificado à oposição. Sim, as pesquisas já mostram isso. As pesquisas já mostram isso. Ele está dizendo que não é candidato exatamente porque é candidato. Certo? Nós precisamos entender um pouco do Brasil para poder entender essas negativas. Ele é o único candidato da oposição na oposição. Se ele eventualmente fizer parte do governo, ele é um candidato a mais do governo. E aí ele vai ter que entrar numa briga com outros candidatos mais leais ao presidente, mais leais ao partido, mais leais ao programa de governo, e ele perde o que ele tem hoje, que é esse protagonismo que caiu no colo dele com a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele, pragmaticamente, interessa ficar na oposição, marcar-se como oposição, para marcar-se como candidato. A mistura meio estranha, essa água e óleo de PR com o governo, para ele não é interessante. Ele não vai ter nada a ganhar.
A coalizão dele está feita em São Paulo, ele é candidato da oposição e ele precisa permanecer assim identificado, né? Ele precisa dessa identidade de ser candidato da oposição, né? Por isso que esses aliados defendem a saída do partido, e aí talvez sobre o PL um outro. Não acredito que ele vá para o PL, eu não acredito que ele vá ficar à sombra do Bolsonaro, né? Ele vai para um outro partido onde ele possa continuar exercitando o seu protagonismo, né? Mas ele tem uma história com o PL também. dá para entender a posição dele perfeitamente. Muito bem, eu vou passar para a Samanta e eu acho interessante a nota do Marcos Pereira, que diz que o partido não negocia com o governo, mas lá no final ele diz o seguinte: se o governo quiser nomear na cota um filiado, não posso impedir, mas o partido não será governo, ou seja, é uma grande confusão, porque o partido vai estar no governo, mas não vai ser governo, tá? Lu, eu li essa frase do Marcos Pereira, presidente do partido, e acho que ele marca a postura do partido, ou seja, não queremos ser aliados do Lula, mas se um dos nossos filiados assumir uma postura do governo, isso é um caso individual, não significa que fazemos parte da base do governo, até porque o Republicanos, durante as eleições, se colocou ao lado do candidato Bolsonaro. Acho que meio um pouco também seguindo a linha do União Brasil, né? Tem o ministério, mas não faz parte da base do governo, enfim, mas o Republicanos, o presidente se colocou dessa maneira. A questão do Tarcísio é porque as últimas pesquisas colocaram Tarcísio à frente, logo isso ele vira a cobiça dos partidos. É claro que o PL deve ter um interesse em que ele vá para o PL, mas ele foi do Republicanos, isso tudo ainda é muito cedo, não é? Ele diz, não sou candidato, até porque a gente sabe, independentemente de ser direita ou de esquerda, aqueles que saem na frente no início de uma campanha presidencial acabam não tendo muito êxito, porque se tornam a bola da vez e todos os ataques acabam caindo em cima desse candidato. Portanto, acho que a postura do Tarcísio está correta. Agora, se, pensando hipoteticamente, os republicanos for para a base do governo, a situação do Tarcísio fica bastante difícil, uma vez que ele foi eleito com uma outra, né, uma linha mais à direita do que à esquerda. Mas ainda tem muito tempo, né, e agora é a parte das especulações, pensando aí na candidatura presidencial, mas ninguém vai querer assumir ainda as suas reais intenções. Muito bem, o Tardelli trouxe aqui o Adoniran Barbosa, o Renato. Eu vou lembrar aqui uma expressão do samba que é no miudinho, porque o Tarcísio está se mexendo assim, no miudinho, bem devagarzinho, porque não dá para chocar muita gente e ele tem tempo pela frente, né, Renato? Tem muito tempo. Vamos entender aqui, o Tarcísio não disse que sairia do PL. O que a notícia nos diz é que aliados do Tarcísio defendem que ele saia do PR se o PR, porventura, vier a entrar na base do governo Lula, que não interessa para o PR entrar na base do governo Lula. É muito mais interessante para eles manter um pé lá, um pé cá e ser algo aí que consiga ter o melhor de todos os mundos. Vamos entender a lógica do Tarcísio. O Tarcísio não vai para o PL. Grave o que nós estamos dizendo. O Tarcísio foi, inclusive, vaiado por uma parte da bancada do PL recentemente. Foi hostilizado por deputados do PL. Interessa para o Tarcísio ficar num partido que seja oposição ou que seja neutro, que é o caminho do Republicanos, manter a sua lealdade ao presidente Bolsonaro, até porque o Dória nos ensinou que não manter a lealdade na política é um erro político, né? O doutor Ulisses costumava dizer que a política adora traição e odeia os traidores. E o Tarcísio sabe muito bem disso. Por outro lado, nós mostramos, inclusive na CNN, a nossa pesquisa sobre os rumos da direita, em que mostrou que 54% dos eleitores de direita querem uma alternativa que não seja o Bolsonaro. E o que é não ser o Bolsonaro? É ter a capacidade de diálogo com as diferentes campos. Então é o Tarcísio que a todo momento tira foto com o ex-presidente da República, que reforça a lealdade, mas que não hesitou em pegar um helicóptero e no litoral norte, nas tragédias do litoral norte, junto com o presidente da República. Que não hesitou
em dar uma declaração junto com o ministro da Economia, Fernando Haddad, que foi seu adversário em São Paulo, para defender a reforma tributária. Então não se trata mais de sair dessa esquerda ou direita, ou desse dogmatismo aí que ou é um ou é outro. Acho que o Tarcísio tem a oportunidade de reconstruir a direita, que hoje ficou refém da extrema-direita. É esse o movimento que ele está fazendo. De fato, não pode ir para a base do governo, mas também não pode fechar as portas que tragam benefícios para a cidade, para o estado de São Paulo, que ele tem como governador a obrigação de tentar trazer.